Olá, olá, bem-vindo a mais essa aula. E eu vou falar uma coisa agora para vocês que é contra-intuitivo. Uma coisa que a maioria das pessoas pensam que é assim, só que ela é assado. Do que eu tô falando, Robert? Por que você tá falando esse negócio esquisito aí? Bom, as nossas emoções, elas são fruto daquilo que a gente vivenciou no passado, daquilo que a gente aprendeu. Não existe emoção inata. A gente não nasce com uma emoção de um jeito e ela vai ser aquilo pro resto da vida. As nossas emoções, elas vão se formando ao longo do tempo e à medida que algo acontece com a gente aprende a reagir àquilo. Por exemplo, ninguém nasce com medo de aranha, mas quando vem uma aranha, você aprende que aquilo é ruim porque sua mãe grita, o pai grita, vai lá e mata, fala bicho, tem medo, foge, perigoso. E aí você vai formando essa memória quando você é criança e vai crescendo com aquilo. Algumas pessoas, a aranha tá tudo bem, tudo ok, e outras pessoas, a aranha é um monstro e tem fobia de aranha. Geralmente, filhos e filhas com mães ou pais que têm medo de algum bicho, de barata ou de alguma coisa assim, acabam desenvolvendo esse medo também. Porque eles aprendem esse comportamento quando são crianças. Isso é tão louco que isso não é fruto só do que acontece com os homens, né, com o ser humano. Acontece também com os animais. Alguns aprendem a ser mais violentos que outros a partir de um mesmo estímulo. Vou mostrar para vocês aqui dois videozinhos rápidos. O primeiro é de uma tribo de macacos onde que quem domina lá são os machos alfas. Então para você dominar, você precisa de ter força bruta, de ser agressivo e etc. Então esse é um comportamento desejado e aprendido, ou seja, um comportamento mais violento. Já uma outra tribo de macacos, uma outra espécie de macacos, que quem domina são as mulheres, e aí a coisa é mais uma estrutura mais materna, mais vivencial de grupo e etc. Olha como é que ambos reagem a um número de mágica. Não. Yeah. Okay. Esse primeiro exemplo aí foi do macaco que domina, é o homem, né, o macho alfa. Olha que bizarra a forma como ele reage a uma mágica. Ele fica bravo, bravíssimo. Agora, olha como é que funciona um grupo de macacos que quem domina são as mulheres, ou seja, tem menos testosterona na coisa e a harmonia é mais vivencial. You crazy guy. Cara, eu tenho vontade de ver esse filme várias e várias vezes. Eu adoro a cara que ela faz na hora que ela vê, que esse macaco faz na hora que ele vê a mágica. Então, o que acontece é que isso é um comportamento aprendido, não é inato neles. Da mesma forma que na gente, ansiedade, medo, tudo isso, nada disso é inato. A gente vai aprendendo. Por que eu tô falando isso? Porque a forma como acontece no seu corpo, a ansiedade, o medo, a alegria, a euforia, a raiva, tudo isso dispara o mesmo sistema, a nossa mesma estrutura interna. Vai causar taquicardia, seu coração vai ficar acelerado, você vai ter uma hiperventilação, sua respiração vai ficar mais ofegante, mais rápida, você vai ter talvez uma sudorese nas mãos, uma visão turva. O que vai diferenciar um sentimento do outro? Ou seja, o que vai diferenciar a raiva, a ansiedade da euforia, da alegria? O nosso ambiente, a nossa imaginação, aquilo que a gente traz de significado. Se eu tiver uma taquicardia no momento que está acontecendo coisas que são felizes, que eu acho que são felizes, eu vou ficar feliz. Se eu tiver uma taquicardia no momento que eu estou sofrendo uma ameaça, aí eu vou significar aquilo como triste. Mas isso acontece no meu corpo primeiro, para depois eu perceber e significar isso. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós temos muito mais controle sobre aquilo que sentimos do que a gente imagina. A gente acha que às vezes a coisa é inata, ou que a gente nasceu assim, que vai ser assim, ou que a gente aprendeu assim e não tem mudança. E a verdade é que uma coisa simples, muito simples, que eu falo com os meus clientes que têm crise de ansiedade, por exemplo, uma coisa muito simples é observar o que está acontecendo na hora que acontece.
É muito legal isso. Quando você observa, peraí, eu tô tendo taquicardia, por que meu coração tá batendo mais rápido? Não tá acontecendo nada aqui, isso não é uma crise de ansiedade, peraí. Cara, eu acabei de subir a escada correndo para atender o telefone, por isso que tá batendo mais rápido. É você entender que algumas questões acontecem no seu corpo e quando acontecem, cabe a você significar como é e por que aquilo está acontecendo. Então, ao invés de simplesmente reagir, tipo, eu já estou ansioso e não sei o quê, ou não, eu estou triste, ou eu estou com muita raiva, você simplesmente para e pensa. Respira fundo, cara, isso aqui que eu tô sentindo, sabe? Significar, essa taquicardia que eu tô tendo aqui agora, esse coração acelerado, então essa mão suando aqui agora, é só calor. É muito legal, porque o nosso corpo, ele sente, tem todos os sentidos, né, que trazem pra gente informação. Então, você tem sentido de temperatura, tato, olfato, paladar, visão. Então, todos esses sentidos, eles fazem com que o nosso corpo reaja, e aí a gente significa aquilo que a gente está sentindo. Então, significar o que está sentindo é que determina se você está tratando aquilo ali como uma coisa alegre, feliz e boa, ou como uma coisa ruim, de medo, de ansiedade. Então, assim, a partir de hoje, eu vou pedir para cada um de vocês fazer esse exercício. Se você tem crise de ansiedade, anota o que está acontecendo na hora que você tem essa crise e perceba. Então, se você está tendo muita raiva, muito medo, ou alguma coisa que está acontecendo que está te tirando do seu eixo, te tirando do equilíbrio emocional, anota o que está acontecendo no momento de maior emoção, de maior sentimento e perceba o que é que está disparando isso. Quando você percebe esses gatilhos, quando você começa a tomar conhecimento daquilo que você sente, você passa a ter mais poder, porque informação é poder. E ter poder sobre si mesmo, ter conhecimento sobre si mesmo é ainda mais poder, não é verdade? Então, espero que você tenha gostado dessa aula e te aguardo nas próximas aulas. Até lá!